A balaiada foi uma revolta entre os fazendeiros e a maioria das classes sociais, principalmente pobres e escravos. Ocorreu no Maranhão em 1838 até 1841. Este movimento recebeu o nome de balaiada por causa de um dos líderes da revolta, Manuel dos Anjos Ferreira, que seu apelido era Balaio. Originalmente, a revolta começou com um confronto entre dois grupos, cabanos, que eram os conservadores, e bentivis, que eram os liberais, e por causa da prisão do irmão de um dos líderes da revolta, Raimundo Gomes. O movimento teve duas causas principais, econômicas e políticas. O primeiro, por causa da grave crise econômica da província, causada pela queda dos preços do algodão, que tinha uma grande concorrência com outros países, principalmente os Estados Unidos, e também pelo excesso de mão de obra pecuária, que deixou muitos desempregados. Já a causa política foi o monopólio político, o poder que os grandes proprietários agrários tinham sobre a região. Queriam disputar o controle e o poder da região. Além disso, uma nova lei foi criada, Lei dos Prefeitos, que dava ao governador o direito de decidir os prefeitos municipais. Os objetivos principais da revolta eram o fim do recrutamento para forças militares, o fim da escravidão e maus tratos, o mais poder político, ou seja, diminuir o poder político da capital e dar mais autonomia para as províncias, e eles eram contra os demandos dos chefes políticos locais. O Bem-TV foi um jornal revolucionário que criticava o governo regencial e possuía planos republicanos para o Maranhão. O Duque de Caxias foi um coronel que foi para o Maranhão especificamente para conter e acabar com a revolta. Ele matou os líderes da revolta e muitos ex-escravos, e daí veio seu nome, Duque de Caxias. As classes sociais integrantes na revolta da balaiada foram os escravos, sertanejos, vaqueiros e pobres. Todas essas classes sociais eram menos favorecidas, pois todas eram bem pobres. Isso gerou a revolta da balaiada porque todas essas classes sociais queriam lutar pelos seus direitos. Os principais líderes balaios foram Raimundo Gomes, Manuel Francisco dos Anjos e o Preto Cosme. Raimundo Gomes era um vaqueiro e administrador da fazenda de um padre chamado Padre Inácio Mendes. Ele, como líder, e alguns outros vaqueiros invadiram uma prisão local para libertar alguns outros companheiros vaqueiros. Foi assim que a revolta popular transformou-se em um movimento que foi capaz de mobilizar a classe mais inusada da sociedade. Manuel Francisco dos Anjos, ou Manuel Balaio, conhecido por produzir balaios e ser inspirador do nome da revolta, teve a filha estuprada pelo capitão da guarda e então decidiu apoiar a revolta, virando líder. Antes de virar líder, quando era apenas um fazedor de balaio, ajudava o Preto Cosme, um dos líderes mais importantes balaios, a esconder escravos fugidos. Preto Cosme era o líder conhecido por libertar os negros fugidos e escondê-los. Estes negros, por serem salvos, o ajudavam na revolta. Sendo assim, com todos esses atos do presidente da província maranhense, a balaiada foi se desfazendo. Por volta de 2.500 balaios foram se rendendo, os que restaram foram logo derrotados. Então, a balaiada acabou, se tornando um movimento que representava a luta contra as desigualdades e injustiças da época. Mesmo depois da revolta, os sobreviventes ainda tiveram que conviver com a miséria por volta da crise de algodão. A crise de algodão foi quando os Estados Unidos estavam vendendo os algodões por um preço muito barato.